as rádios, gigantescas águas vivas cósmicas, flutuando silenciosamente no vazio entre dimensões. No centro de cada uma, um núcleo pulsante, semelhante a um neurônio vivo, brilhando em tons azulados e dourados. Esse núcleo emitia ondas constantes de energia, como impulsos elétricos, atravessando o tecido do universo. De seu corpo surgiam tentáculos colossais de luz, longos como galáxias, atravessando o espaço, conectando dimensões, mundos e universos inteiros. Cada tentáculo funcionava como uma sinapse cósmica, transmitindo pensamentos, ordens e equilíbrio através da existência. K2, parte 4. O confronto de Eriticael e a entidade cósmica da carne. Muito antes da existência de K2, antes das guerras humanas, antes dos pactos sombrios, houve um momento em que o próprio universo tremeu. 3 anos após uma criatura cósmica cair na Terra, como uma lágrima derramada por um deus, os sinais começaram a aparecer entre as dimensões. Aquela entidade não era apenas um monstro, era um fragmento de um horror muito mais antigo. Seu nome ecoava nos planos celestiais, como um sussurro proibido. Ugorat, a entidade cósmica da carne, uma consciência viva, feita de carne infinita, nervos pulsantes e fome eterna. Ugorat invejava as rádios, os seres celestiais, que mantinham o equilíbrio da dimensão de K2. Aquelas entidades eram guardiãs da ordem, vozes do cosmos que mantinham a criação estável. Mas Ugorat odiava a ordem. Então, ele fez algo impuro da própria massa viva de seu corpo. De músculos cósmicos e matéria viva pulsante, ele gerou uma criatura, não um filho, uma extensão de sua vontade. Assim nasceu o arauto da carne. Ele surgiu como um ser pálido e deformado, costurado por fios vermelhos que pareciam nervos vivos. Seus olhos carregavam a fome da entidade que o criou. O arauto não possuía alma própria. Ele era a boca de Ugorat, a mão que espalhava a corrupção, o mensageiro que preparava mundos para serem devorados. Enquanto Ugorat se fortalecia nas profundezas do cosmos, o arauto caminhava entre dimensões, entrando nos sonhos das criaturas vivas. Ele visitava os desesperados, os fracos, os que desejavam poder, e em seus sonhos ele sussurrava: ofereça sua alma, e a carne lhe dará força. Assim surgiram os servos da carne, um culto silencioso espalhado por mundos e planos de existência. Mas os céus perceberam o que estava acontecendo, e então apareceu Eriticael, um guerreiro celestial escolhido para conter o avanço de Ugorat. Kael possuía poder suficiente para destruir a criatura, mas havia uma lei maior: as rádios, seres cósmicos que mantinham o equilíbrio universal. Eles não haviam autorizado a destruição de Ugorat. Então Eriticael fez a única coisa possível. Ele reuniu os exércitos celestiais. Seres de luz, guardiões antigos e guerreiros de dimensões superiores marcharam ao lado dele. Do outro lado, o arauto da carne reuniu os servos de Ugorat, criaturas deformadas pela corrupção, almas vendidas à carne, monstros que já não pertenciam ao mundo natural. Assim começou a guerra cósmica da carne. Estrelas tremeram, planos dimensionais rasgaram, exércitos colidiram em batalhas que nenhum ser humano jamais poderia compreender. O arauto da carne avançava como um profeta da destruição, guiando os servos de Ugorat, enquanto o próprio Deus de carne surgia como uma montanha viva de horror. Mas então Eriticael enfrentou Ugorat. O choque entre os dois rasgou o espaço como um trovão eterno. Luz contra carne, ordem
contra a corrupção. Depois de uma batalha devastadora, Kael venceu. Mas ele não destruiu o Gorath, porque não tinha a permissão das rádios. Então Kael, a parte humana de Éric, tomou a decisão. Ele selou o Gorath novamente, transformando o horror cósmico em uma semente viva. Uma prisão, uma forma de atrasar sua liberdade. Nos céus, os seres celestiais comemoraram. A guerra universal havia sido adiada, mas naquele momento, Éric Kael recebeu uma visão das rádios. Ele viu o futuro. Viu a dimensão de K2. Viu seres celestiais sendo destruídos. Viu caos e guerra. Por um breve instante, ele sussurrou para o vazio: lute por eles. K2, você é a esperança desta dimensão. No mesmo instante, uma presença demoníaca observava nas sombras. Algo escutou aquelas palavras. Éric Kael. Então desapareceu em um clarão de raios azuis, desaparecendo entre dimensões. Enquanto isso, em algum lugar do cosmos, o arauto da carne ainda vivia. E criaturas nascidas da carne de um Deus raramente morrem. O arauto sentia a dor de seu criador aprisionado e jurou que um dia a semente de Ulgorath voltaria a florescer.